Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. Vamos então ao e-mail de hoje, dela, que diz assim: Olá André, me chamo tal, acompanho seus vídeos já faz um tempo, eles me ajudaram muito. Obrigada pelo seu lindo e generoso trabalho. Muito obrigado por suas palavras, viu? Nesses últimos dias, entrei em uma situação muito difícil. Conheci um rapaz no carnaval, em uma cidade perto da minha. De cara nos demos muito bem e ficamos juntos a noite inteira. Ele é totalmente diferente dos rapazes que eu já havia conhecido. Ele é respeitador, sincero e atencioso. Tivemos uma noite maravilhosa juntos. Hein, clorofilada? No outro dia, também de carnaval, nós não nos vimos, pois ele tinha que trabalhar. Aliás, ele trabalha em uma grande obra que está em construção aqui no meu estado. Ele mora em um estado muito longe do meu. Está aqui temporariamente. Quando eu voltei para a minha cidade, liguei para ele mais por educação, para não ir embora sem dizer nada. Mas esta ligação foi a primeira de muitas. Depois disso, nós conversamos muitas vezes. Chegávamos a ficar 3 horas conversando. E com isso criamos um sentimento muito grande um pelo outro. Uma semana depois nos encontramos e isso aumentou ainda mais o que sentíamos. Ele me alertou para irmos com calma e tomar cuidado para não nos apegarmos demais. Mas isso foi em vão. Voltamos à rotina, ele trabalhando e eu, além de trabalhar, estudo. Então não tivemos mais tempo para conversar como antes. Isso nos deixava muito frustrados. Falo nós porque conversamos sobre isso e ele se sentiu do mesmo jeito que eu. No final de semana ele me ligou e disse que queria ter uma conversa séria comigo. Logo na minha cabeça passou um monte de coisas boas e ruins. Olha, minha querida, isso aí com certeza passa na cabeça de todo mundo. Olha, precisamos ter uma conversa séria. Bom, aí passa uma série de coisas. A tendência é a gente aumentar as coisas ruins, né? É a gente pensar em coisas ruins, o catastrofismo, transformarmos tudo numa grande catástrofe. É a tendência que a gente tem quando a pessoa fala, preciso conversar com você. Isso aí, acredito que muito, assim, acredito que a maioria das pessoas. Então, ele me disse, está sendo difícil para mim e para você. Vamos parar por aqui, não quero mais. Isso me machucou muito. Ele disse que era melhor isso acontecer agora, senão com o tempo ia ser pior. Também disse que gostava muito de mim e que não queria me ver sofrer. Olha, minha querida, aí é que tá. Eu acho que o cara analisou a realidade também, não é? Não pela questão de ser um amorzinho com milhões de aspas, tá? Um fricotinho de carnaval. Não por ser um fricotinho de carnaval, mas pela questão de analisar e olhar a realidade. Eu estou temporariamente aqui. Moro num estado totalmente longe do seu. Não é que eu moro em outra cidade. Eu moro num estado, num outro estado, que não é nem vizinho ao seu. É totalmente longe do seu. Vamos encarar a realidade. Bom, se a gente quiser curtir esse tempo enquanto eu estou aqui, então, você está vendo que isso é jogar com a realidade. Vamos curtir enquanto a gente está aqui e tal, não sei o quê, vamos ficar junto, mas tendo consciência que nós teremos um prazo de validade. Ah, mas aí não é brincar, André, não é brincar com as coisas, não é brincar com a situação, e aí se a gente se envolve cada vez mais? Então, talvez seja diante disso que ele tomou essa
decisão, né, de falar isso aí. Ó, vamos parar por aqui porque é o melhor, porque se a gente continuar, daqui para frente vai ser pior. Então, ele chegou nessa conclusão. Ou seja, a partir da análise real. Então, você vê, o cara poderia pensar, eu vou ficar com a menina aí, eu vou ficar... Não, ele jogou limpo. Né? Ele jogou limpo. Se ele quisesse só usufruir do seu corpinho, ele poderia muito bem ter entrado na coisa do tipo, te amo, você é o amor da minha vida, entendeu? Depois a gente pode ver como que a gente vai fazer para ficar junto, e usufruir no seu corpinho. E não foi o que ele fez. Não, vamos parar por aqui. Analisou a realidade, refletiu sobre ela e se posicionou diante de uma situação que ele também não quer se machucar e, por respeito a você, não gostaria que você se iludisse e criasse expectativas que ele, analisando, percebeu que, de repente, não é a análise real. Ele sabe qual é a situação dele, ele sabe como que é a vida dele, como o serviço, enfim, que não poderia assumir alguma coisa depois com você. Eu o questionei e disse que queria viver isso, que eu sei os riscos que estou correndo, que ele pode de uma hora para outra ir embora e não voltar mais, mas eu gosto muito dele e gosto sim de me arriscar no amor, de pagar para ver se vai dar certo ou não. Bom, ou seja, né? Aí diante do que ele disse, você, tomada pela emoção e não querendo analisar de fato o que acontece, eu quero pagar para ver. O que importa é viver esse sentimento, é viver essa emoção. Depois tem que ver que as nossas escolhas trazem também algumas consequências, alguns ferimentos, algumas coisas. Depois a gente tem que bancar elas também, não é? Mas ele é totalmente diferente, pessimista, e tem certeza que se continuarmos vai ser pior. Então eu o questionei mais uma vez. Disse que não tem que acabar o que não começou. Ele disse que gosta muito de mim, que me acha uma pessoa maravilhosa e diferente de todas que já conheceu. Por um momento disse que até me amava. Eita! Em meio a confetes e serpentinas, surge o amor. E que estava fazendo aquilo para o meu bem. Eu insisti mais uma vez para ele mudar de ideia, mas foi em vão. Ele me disse algo que meu ex-namorado já havia me dito uma vez. Você está se comportando como uma criança. A partir desse instante, eu mudei meu tom de voz, falei que já tinha entendido os motivos dele para isso e que iria desligar. Ele pediu que não e disse que era uma pessoa muito importante na vida dele. Então me despedi com um adeus, mas disse que isso seria um até logo. Chorei, mas não por muito tempo. Tratei de sair com algumas amigas para me distrair, mas quando eu saio do banho recebo um SMS dele, uma carta praticamente, na qual ele dizia estar muito mal e que só de pensar que eu estaria também por causa dele, ele se sentia pior ainda. Ele disse que queria a minha amizade porque de certa forma me amava. Eu fiquei totalmente confusa nesse momento, respondi ele com reciprocidade. Conversamos mais uma vez, mais tarde, ele disse que havia chorado, que estava se sentindo mal e precisava de mim perto dele naquele momento. Isso me deixou ainda mais confusa, então nos despedimos. E eu não liguei e não mandei mais SMS para ele desde então. Então, André, o que você acha? Devo manter a relação de amizade com ele? Será que devo insistir nessa história ou esquecer esse amor de carnaval e seguir em frente, já que ele não vê um futuro na nossa relação ou não quer se arriscar tendo uma relação séria comigo? Estou muito confusa, me ajude, desculpe. Olha, minha querida,
o negócio seguinte, né? Isso você está falando do carnaval de 2014. A gente até passou pelo carnaval de 2015, então eu acredito que muitos outros confetes e serpentinas tenham passado pela sua vida, mas como aqui o princípio do canal é a gente aprender com as histórias alheias e com as situações alheias, eu acredito que tem gente que se deixa levar muito pela euforia. Carnaval combina com euforia e com folia. E a folia das emoções. Tem gente que se deixa levar, independente se seja carnaval ou não, se deixa levar muito pela euforia, pela folia das emoções que estão lá. Ah lá lá, mas que calor! E aí o que acontece? A pessoa acaba coloca a emoção num patamar elevadíssimo e coloca a razão de lado e não analisa de fato as coisas que estão sendo ditas, o que está sendo dito, como a pessoa entende aquilo, como ela se orienta, né? O que ela nos diz, como eu estou dizendo, se o cara quisesse de repente curtir o seu corpinho, ele poderia muito bem, eu vou entrar na onda dela, vou falar um monte de coisa, tal, não sei o que, amanhã depois eu vou embora mesmo, acabou, não tem nem que achar ruim comigo. Agora, o cara falou pra você, não dá certo, vai ser pior, e aí você quer insistir nisso? Então, quer dizer, é você que quer, não é? Você quer insistir nessa situação, você quer apostar, eu quero pagar para ver. Não, gente, não tem problema a gente pagar para ver. Eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz a me arrepender daquelas que eu não fiz, né? Mas depois eu preciso bancar isso. Agora, tem algumas coisas que de antemão já tem como a gente, antever como que será. Porque tem muitas coisas que estão sendo nos apresentadas. Às vezes, essa frase de que eu prefiro me arrepender das coisas que eu fiz a me arrepender daquelas que eu não fiz, é quando a gente não tem como analisar, então a gente pega e faz, do que ficar depois se arrependendo. Se eu tivesse feito, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Agora, tem outras situações que não. Tem outras situações que a gente tem aqui muitos pontos para a gente se apoiar. Existem muitas coisas que foram nos ditas, que a pessoa nos falou. Então, a pessoa nos deu já muitas chaves de interpretação. Só que aí a gente quer pagar para ver, a gente quer viver folia, a gente quer viver nas emoções, na corda bamba. Aí é uma decisão nossa. Só que depois a gente tem que bancar por isso. Aí é decisão pessoal de cada um. É só o que eu digo. A gente tem uma certa dificuldade de analisar o que a pessoa nos disse e de se orientar a partir daquilo. De perceber, a gente quer viver o calor das emoções e não se apega muito à situação real que foi dita, a um posicionamento racional que a pessoa teve, e a gente coloca muita emoção lá em cima, e é por isso que depois a gente acaba sofrendo. Sofrimento, ele faz parte da condição humana. Agora, tem determinadas situações que a gente poderia sim ter evitado o sofrimento antes, se a gente tivesse racionalizado melhor. Tem como a gente racionalizar algumas emoções? Sim, claro que tem. Não é? É só a gente analisar melhor do que querer viver só nas emoções. A gente analisa melhor, a gente racionaliza, a gente consegue perceber, a gente questiona a própria emoção, a gente coloca, a pitada de prudência, a pitada da razão, a pitada do equilíbrio em meio a tudo isso. Claro, a nossa vida não é só racionalidade, senão somos uma pedra de gelo que segue sempre critérios racionais e lógicos, e a vida não é assim. Mas a gente tem que saber temperar muito bem as coisas para que a gente tenha, claro, uma vida equilibrada e não fique ali à mercê das emoções sempre.
a gente precisa tomar muito cuidado, senão a gente fica à mercê das emoções, sempre pagando para ver, e aí, quando a gente sempre está pagando para ver, muitas vezes a gente não... a gente paga para ver, só que depois a gente não sustenta, e a gente está sempre quebrando a cara e não aprendendo com as situações, e desprezando o que está sendo nos falado, o que está sendo dito, o que está sendo escancarado diante dos nossos olhos. E aí a gente não se posiciona diante disso. É isso. Muito obrigado pela sua participação. Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista. Participe de todas as sessões que constituem aqui o canal Ponto de Vista no YouTube. Muito obrigado e um forte abraço.